Olá a todos, bem-vindos a uma reunião do CETRANS. Nós estamos aqui reunidos com o Dr. Patrick Paul, que é um privilégio poder ouvi-lo sobre a questão dos sonhos e da autorrealização. Por que nós estamos reunidos? Houve uma pergunta do Dr. Bignardi para os membros do CETRANS: como está a saúde dos membros do CETRANS? Como é que nós estamos? Como está a nossa saúde? Né? Porque a gente trabalha muito com os outros, fala dos outros, mas a nossa própria representação de saúde, segundo ele, ainda era bem alopática e um tanto quanto redutora dos níveis de realidade à visão física. Então, a gente se propôs esses encontros para tentar ampliar nossa concepção de saúde, dar uma outra visão de saúde, uma saúde transdisciplinar para os membros do CETRANS, porque essa visão de si próprio e da sua própria saúde vai influenciar a visão de educação. Quem a gente educa? Educa um corpo, uma mecânica, uma máquina, educa um ser, educa um humano, e quem é esse humano? Né? Então, há uma conexão entre saúde e educação, por isso nós estamos fazendo esses encontros como um pouco um dever de casa, de se estudar, de se conhecer nesse momento e ouvir como um grande privilégio os médicos pesquisadores que nós temos no CETRANS, como o Dr. Patrick Paul, que fez uma tese muito interessante sobre a questão dos sonhos. Né? E eu vou deixar a palavra ao Patrick, que nome lindo, não? Bom, obrigado para suas palavras, Mariana. Não vou falar de um jeito direto da questão da saúde, mas só de um jeito indireto. A temática que a Victoria propõe, a vida imaginária, sonhos, a realização humana, não é de um jeito direto a questão da saúde. Mas antes disso, eu quero agradecer ao CETRANS da convite, e, claro, em particular, Maria, Victor e Vera, que são três pilares da transdisciplinaridade há muitos anos, e também todas as pessoas que participam desse encontro. Voltando sobre a questão da saúde, que eu não vou desenvolver aqui, a modelização que eu estou usando com a questão dos níveis de realidade e da complexidade humana, carrega três eixos. Um que é terapêutico, que é o cuidado. Então, bom, precisamos tomar algumas medidas de saúde, qual que seja o tipo de medicina, a medicina alopática, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, não sei. Mas somos todos mortais no plano existencial. E o potencial de doença é sempre presente. Então, de um jeito ou de um outro, é um combate que é sempre dirigido na mesma direção, que é o fim que nós temos. Cada ser humano conhece sua própria mortalidade, de um jeito ou de um outro, e as doenças são sempre imprevisíveis. É claro que o cuidado básico é evidente, mas tem uma dimensão que, para mim, não é tão essencial, em realidade. Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, porque tem muitas representações, crenças, acreditações em ligação com isso. O que me parece mais importante e interessante é precisamente a questão do mundo imaginário, possivelmente dos sonhos, que tem um impacto terapêutico. Mas, ao mesmo tempo, além dessa questão terapêutica, elas têm um impacto maiêutico. E já é uma grande diferença fazer a distinção entre terapia e maiêutica. Né?
a terapia e o cuidado do corpo e da psique, a maiêutica é nascer para si mesmo, que são na tradição que se chama o segundo nascimento. Eu vou tentar explicitar um pouco isso, porque se não tem essas questões mais profundas, de facto não tem transdisciplinaridade, porque a saúde se coloca no plano só existencial. Então, onde estão os níveis de realidade do plano da materialidade? Voltamos a uma visão, mesmo se ela é diferenciada da alopatia, mas voltamos sobre uma visão reducionista do ser humano. Então, eu tomei a decisão, fazendo essa conferência, convidado pelo CETRANS, em realidade, de fazer um link entre a transdisciplinaridade, mas com um foco no mundo imaginário, os sonhos e possivelmente um pouco, porque não tenho nenhuma pretensão nisso, a questão da realização espiritual. Mas, então, a questão é não tanto só, como eu falei, o cuidado associado com a consciência, com a tomada de decisões que nós temos a tomar, mas é mais colocado sobre a articulação entre o consciente e o inconsciente. Então, para fazer esse link, consciente, inconsciente e transdisciplinaridade, eu vou compartilhar com vocês meu próprio itinerário de pesquisa. Bom, de um jeito rápido e claro, porque a transdisciplinaridade para mim tem uma dimensão subjetiva e experiencial. Então, não posso não falar do meu próprio percurso, essa minha própria jornada cognitiva. Então, eu posso fazer esse link entre consciente, inconsciente, transdisciplinaridade com a minha própria jornada cognitiva, como eu falei, e no final da minha formação médica, em 75, com um doutorado, e ao mesmo tempo uma formação científica, porque eu fiz um mestrado de microbiologia no mesmo momento, eu tive encontros inesperados, muito curiosos. Estava em Paris nesse momento, fui convidado uma noite, eu encontrei um médico chinês que me convidou a ver o que estava a medicina chinesa, encontrei o alquimista, mas eu já tive alguns sonhos sobre a alquimia, a homeopatia, a cabala, etc. E logo depois, minha chegada na Bretanha, onde a mata de Brocéliande e os mitos dos cavaleiros são muito importantes, eu fui muito interessado também com essa questão da busca do Santo Graal. Então, tive tudo isso, e eu me formei, e pouco a pouco, nessas formações, eu tive a impressão que tudo estava falando a mesma coisa, que de facto é o ser humano, mas que eu tive diferentes pontos de vista. E então, tudo isso estimulou em mim o desejo de entender os fundamentos que estão construindo essas práticas, esses conhecimentos. E eu fui numa busca do que eu chamei, desde esse momento, o modelo de invariância antropológica entre a medicina tradicional chinesa e o I Ching, a Gênese bíblica, a Cabala, a alquimia, etc. E, no jeito paralelo, eu ouvi falar, com essas formações de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, que na China era necessário conhecer o I Ching. E, de facto, tem muitos pontos, muitos entendimentos associados com o I Ching na medicina tradicional chinesa mesmo. E eu tive a informação que o ordem verdadeiro do I Ching estava escondido. O ordem que, em todos os livros que aparecem, é uma ordem errônea, escondida, algumas centenas de anos antes de Jesus Cristo. Bom, então, como eu sou muito curioso, eu tive a vontade de tentar entender esse ordem verdadeiro do I Ching. Eu fui nessa busca muitos anos, mais ou menos 10 anos. E isso faz que em 90, então, mais de 10 anos depois, 10, 15 anos depois, eu consegui construir esse modelo de invariância antropológica e eu tinha a possibilidade de redescobrir essa verdadeira ordem do I Ching.
Eu vou oferecer novamente lá um workshop sobre esse tema, associado com sonhos, de facto, em agosto. E esse modelo de variação antropológica tive a possibilidade de fazer a ponte entre Oriente e Ocidente, tive modelizações, e o trabalho geral com etimologias, com palavras hebraicas, com ideogramas chineses, etc. Mas eu estava em 90 com um problema, eu não consegui integrar essa modelização à medicina científica e à homeopatia. E, de facto, mas não sabia nesse momento, são representações epistemológicas muito diferentes e eu não consegui fazer esses links. As ciências tradicionais são baseadas na mesma realidade, de facto, hein? Quando você vê o Oriente e o Ocidente no passado. Mas depois, eu fiz essa exploração mais tarde, tive um reducionismo progressivo, hein, na história do conhecimento, em particular no mundo ocidental, com a disputa entre o averroísmo e o thomismo, no século XIII, XV. Depois tive o novo reducionismo associado com Descartes e a dualidade, depois com o monismo no século XIX. Então, de facto, estava confrontada entre como integrar um modelo biológico e material sobre um só nível de realidade, hein, e como associar isso com os conhecimentos tradicionais, que tive diferentes mundos, uma construção muito mais complexa. E entre os dois não sabia bem como colocar a homeopatia. Porque, de facto, ele é um pouco entre dois, entre o passado e o mundo moderno. E em 90 também, um momento importante para mim, estou a preparar pela primeira vez no Brasil, e o encontro com Maria de Mello, e o início de uma longa convivência. E o Brasil que me fazia encontrar Basarab Nicolescu em 92. E para mim foi uma chave interessante esse encontro, porque ela abre, como a transdisciplinaridade estava no plano teórico associado com diferentes níveis de realidade, e que as tradições estão colocando mundos, níveis de realidade, e lá eu percebi que tive um link possível, enfim, eu tive uma chave para construir esse link. E, então, esse encontro com a transdisciplinaridade abriu para mim uma possibilidade que estava anteriormente fechada. E também, em 92, o momento estou encontrando a Américo Solomon, que é um dos pilares também do C-Trans, com uma amizade que depois é sempre muito forte. E, além disso, a transdisciplinaridade, que é um outro elemento interessante, me apresentou o trabalho de Edgar Morin e a definição que ele tem da complexidade. Porque ele fala que complexidade significa ter sendo junto, ter ser junto. E, no entanto, a verdadeira ordem do I Ching, que eu encontrei um pouco antes, me mostrou que era o fruto de uma tessilagem entre o mundo espiritual e o mundo existencial, entre o que se chama na tradição chinesa Hutu e Lushu. O Hutu é o mundo que é antes da manifestação física e onde nos voltamos depois da morte, o mundo do inconsciente, o mundo espiritual, e o Lushu é o mundo existencial, é o mundo quando nós somos entre a fecundação, o nascimento e a morte. Então, tecer juntos, fiz o link entre a construção que eu tive do I Ching e a possibilidade de encontrar um certo sentido com essa questão da transdisciplinaridade. E assim vai até os anos 97 a 2000, e lá um outro elemento essencial é o encontro após um mestrado em antropologia médica, com uma pesquisa sobre o I Ching e a medicina chinesa, surgiu um novo desafio com um doutorado em ciências humanas com Gaston Pinault, que com certeza algumas pessoas conhecem bem aqui.
E Gaston estava grande especialista em histórias de vidas, bem conhecido mesmo no Brasil, na América do Sul, claro, no Canadá, porque ele mora no Québec, e claro, na França. E de facto, é uma história muito curiosa, porque é ele que estimula o link que eu entendi depois entre histórias de vidas e sonhos. Porque nunca eu fiz um trabalho muito concreto sobre meus sonhos, mas uma das críticas importantes da metodologia das histórias de vidas na academia estava de não integrar a questão do inconsciente. E não sei porquê, eu falei que eu tive algumas centenas de sonhos nesse momento, nessa época, e ele carregou a questão com as histórias de vida, que para mim é um ponto essencial também da transdisciplinaridade, ele carregou a questão do sujeito e da subjetividade no campo da ciência e no campo da transdisciplinaridade. Porque, de facto, o que é intratraverse além das disciplinas é o sujeito e a subjetividade da pessoa, é mais que evidente. Então, ao mesmo tempo, ele me perguntou para trabalhar sobre a história de vida, mas não tive muita vontade de trabalhar sobre a história de vida, então eu trabalhei sobre, fiz essa pesquisa sobre a história da formação. Como eu me formei, como eu cruzei muitas coisas na vida já em 2000, é isso que ele ofereci de juntar. Então, a história de formação é uma história, até esse momento, estava algumas centenas de sonhos. Bom, foi um desafio enorme, porque quando você tem centenas de sonhos, como entender isso? Já um sonho não é nada simples, então centenas, o que fazer com isso? Então, em primeiro ponto, a questão da história de formação, de facto, eu tive, eu cruzei diferentes práticas, o cuidado que eu desenvolvi na minha vida profissional. Eu falei medicina científica, tive uma formação em homeopatia, acupuntura e medicina tradicional chinesa, arte-terapia, etc. E todos esses conhecimentos tradicionais, cabra, alquimia, cavalaria, e eu percebi que, de facto, a chave estava tentando compreender como cada prática, como cada tipo de conhecimento estava associado com uma questão epistemológica. E para comparar essas várias epistemologias, foi necessário estruturá-las segundo a mesma organização para ter uma possibilidade de comparação. E foi possível com duas perguntas que são como somos percebendo as coisas, que carregam uma questão fenomenológica, e como analisamos o que percebemos, que carrega uma questão mais de racionalidade, de pensamento, mas de facto eu percebi depois que carrega a questão da ontologia, porque o pensamento reflete o ser. O ser que eu sou pensa em si as modalidades que ele vai projetar para criar o mundo em correspondência com sua própria natureza do momento, e orientado com suas próprias aspirações e sua própria busca de autoconhecimento. Então, essa conjuntura, ela projeta, no sentido etimológico, ela lança diante dela sua própria realidade num mundo de modo a aprender por reflexão sua própria imagem, seu próprio entendimento dela mesma. Então, os pensamentos que temos, isso tem fundamentos na tradição grega antiga, na filosofia, etc. Os pensamentos que temos são construídos pelas representações e interpretações que nós projetamos no mundo exterior do qual nós participamos. E as percepções e situações que vivenciamos influenciam nosso comportamento. E elas vão revelar um nível fenomenológico e ontogenético em qual nós estamos. Um dos elementos, por exemplo, que foi muito claro para mim, para fundar essas histórias de vida, de formação de vida, e também
que vou chamar depois da história da vida imaginável, e a pergunta mesmo que fiz a Deus na Gênese bíblica, depois da queda do Adão, a primeira pergunta que Deus faz é: Adão, onde você está? Se ele pergunta, é que tem diferentes níveis de realidade, porque senão ela não perguntaria. Então, ela pergunta: onde você está? E para mim é uma questão fundamental da prática interior, da realização interior, da ciência e da epistemologia transdisciplinar. Então, em ligação com essa dimensão fenomenológica e ontológica, eu percebi que, de fato, a complexidade é como resultado dos diferentes níveis de realidade. Tem um link entre fenomenologia e complexidade. A complexidade é a soma de diferentes níveis de realidade. É isso que dá a complexidade. E tudo é tecido junto. Esses diferentes mundos são interligados, como consciente e inconsciente são interligados, uma tecelagem entre tudo. E eu percebi que, além da complexidade, que é um dos pilares para mim da transdisciplinaridade, a questão do pensamento estava, em primeiro lugar, associada com o paradoxo. Porque o paradoxo, ele vai incluir, o paradoxo ele pode se resolver, se dissolver, se absorver, etc. Então, ele pode resumir, ele pode integrar os diferentes modos de pensar, as diferentes lógicas, os diferentes modos de pensar o mundo, o homem ou a doença, possivelmente, são associados com essa questão do paradoxo. Então, eu tive duas dimensões de complexidade e paradoxo, que no plano metodológico se declina em diferentes níveis de realidade, em diferentes níveis lógicos. Então, por exemplo, a lógica do terceiro excluído, para mim, é integrada nesse processo, porque ela não exclui nada. Em segundo ponto, fui talvez um pouco mais complicado, que é a questão da história da vida onírica. E depois que eu falei uma história de vida imaginável. Porque eu tive centenas de sonhos, e então como fazer integrar isso na pesquisa? Então, o que eu fiz é que eu fiz como qualquer pesquisador poderia fazer, né? Eu fiz a leitura e a releitura desses sonhos não sei quantas vezes, tentando selecionar os indicadores. Então tem cores, lá tem religiões, tem homens, tem mulheres, tem isso, tem animais, tem árvores, tem pedras, cristais, não sei. Então eu ia fazer quadros, né? Bom, para tentar de entender. E como eu fiz essa leitura não sei quantas vezes, a um momento eu percebi que, de facto, a sequência do sonho falava de uma jornada, de uma história mesmo. É por isso que eu falei depois de história de vida imaginal, porque cada sonho é como o relato de um momento específico em um diário pessoal, mas onírico, cuja adição restaura uma história. Então, essa adição de sonhos estava uma história onírica e, além disso mesmo, a meta-história da alma, porque ela articula consciente e inconsciente. E quando eu fiz essa ruptura, além dos indicadores de tudo isso, eu percebi que os sonhos estavam mostrando rupturas. Por exemplo, mortes e renascimentos dentro dos sonhos. É que cada vez que tive essas rupturas, tive mudanças de indicadores. Por exemplo, de cores, de números, de símbolos, de ciberracionalidade dentro do sonho, etc. Então, isso pouco a pouco construí esse entendimento do que são as níveis de realidade, quais são as lógicas, quais são os indicadores, em ligação com o inconsciente. E depois, eu cruzei, é claro, tecelagem, I Ching, eu cruzei no plano temporal, porque a minha história de formação estava temporalizada. Eu fiz isso, essa formação nesse momento, essa formação no outro, e eu tive sonhos com um dia específico cada vez. Então, eu cruzei no plano diacrônico, no plano da temporalidade, essa história de formação,
e a história onírica, a história da vida imaginal, e eu vi que, em realidade, eu verifiquei que tive recargas, que, bom, como uma tessilagem, tem um elemento que desce do mundo inconsciente e tem um elemento que sube do plano do consciente. É um processo um pouco alquímico de sorver-coagular-se. Mas eu vi que, de um jeito dominante, as rupturas cognitivas, as mudanças, por exemplo, de racionalidade de formação, quando eu sou numa medicina científica ou depois na homeopatia ou depois na medicina chinesa, são racionalidades diferentes, né? A medicina alopática é dualista, né? De facto, ela é inspirada para Descartes. A medicina tradicional chinesa é totalmente holística e a medicina científica, é claro, é monista. Então, eu percebi que as rupturas cognitivas no plano existencial, com essa história de formação, estavam antecipadas com as rupturas oníricas. Então, é um pouco como se o inconsciente estava modelando e transformando meu próprio entendimento existencial. Isso depois eu tive uma verificação no plano da neurofisiologia, de alguns trabalhos associados com as sinapses neuronais e tudo isso. Mas, bom, não vou falar disso. Então, esse link estava uma tessilagem mesmo, porque tive coisas que estavam subindo do plano existencial, informações, ou elementos, e outro que estava descendo do plano do inconsciente, de uma realidade interior e talvez um pouco mais espiritual. Essa definição, em realidade, por isso que depois eu usei a palavra história da vida imaginal, eu usei a palavra imaginal associada com a obra e o trabalho de Henri Corbin, que é uma pessoa que eu gosto muito. E Henri Corbin, ela avança, ela carrega essa noção de mundus imaginalis, e ela dá uma definição do mundus imaginalis como a criação de um intermundo no qual o corpo é espiritualizado e o espírito é corporificado. Bom, eu prefiro definir esse intermundo, porque de facto é um intermundo, essa tessilagem, uma interface, uma intermundo entre dois fios, que é um processo criativo, hein, porque não é uma coisa que nós temos, uma coisa para criar mesmo, mas para mim é mais um ponto de encontro entre um movimento de espiritualização, não tanto do corpo, mas da psique, e a manifestação proporcional, porque é muito sutil, do inconsciente, que de facto é uma corporificação da alma espiritual, do coração do inconsciente, e que vai apoiando e revelando as informações desse ser inconsciente que eu sou, pouco a pouco, que eu volto de novo sobre a questão da ontologia. Então, esse paralelismo diacrônico entre essas duas histórias foi, de facto, muita facilidade com essa questão do I Ching que eu trabalhei antes. Porque, do mesmo jeito que no I Ching, a parte existencial associada com a ordem do Luxu é como na tessilagem um fil da trame, da vida existencial, e o fio da ordidura carrega a orientação, o eixo, associado com o inconsciente espiritual, que é essa ordem do Hutu. E o paralelo entre as rupturas oníricas e essas mudanças de racionalidade encontrando com a minha história de formação, mostrar a existência de níveis de realidade, que eu fiz uma modelização nesse doutorado e eu qualifiquei esses níveis de N0, N1, N2, N3, cada vez com indicadores específicos. E por exemplo, N3 é o mundo físico, N2 é o mundo psíquico, consciente, existencial. Então, por exemplo, o eixo que interliga esses dois planos, é esse eixo terapêutico que eu falei,
a thérapie est psychocorporale. O eixo entre N2 e N1, que é do ser nígrido e o álbedo, por exemplo, na alquimia ou na visão de Jung, é o processo maiótico, porque entrar no plano N1, que é conseguir o link com o mundo espiritual, com o inconsciente espiritual, é uma questão maiótica. Precisa morrer, que é a questão da segunda morte, e nascer de novo, que é a questão do segundo nascimento, etc. Então, eu fiz todas essas linhas, trabalhei sobre essas passagens, quais são os indicadores associados com cada plano, e esses níveis respondem tanto à evolução da consciência, porque, de facto, a consciência vai pouco a pouco penetrar esses diferentes níveis de realidade, mas também esses níveis respondem à revelação de diversos paisagens que se encontram nos sonhos, na busca interior e na realização espiritual. Eu fiz lá, um ano atrás, lá um livro que, por enquanto, não encontrei editor, mas onde eu estou fazendo essa descrição das diferentes paisagens da alma, com todo o processo da sociedade do mundo, de revelação, entendimento. Então, eu desenvolvi nessa relação entre a fenomenologia e ontologia, eu usei do neologismo de psicontologia. Estou trabalhando também com grupos nessa direção, com interpretação do sonho nessa direção. E cada desses níveis de realidade, fenomenológicos, tem ou carrega suas próprias leis, com uma racionalidade dominante. Isso é associado com números, com tipo de racionalidade que aparece nos sonhos ou na vida. Por exemplo, o 2, que a dualidade vai aparecer no nível N2, que é a psique consciente existencial, é uma visão de dualidade, de oposição, de construção do ego, de separação. No inverso, quando você entra no álbedo, tem uma dimensão mais de não-dualidade, por exemplo, onde, por exemplo, o 3 que vai aparecer nos sonhos. Então, essas categorias são encontradas com muitos autores, por exemplo, falei de Jung, por exemplo, e com todas as tradições. E nós voltamos, de facto, a esse tipo de categorização, por exemplo, na alegoria da caverna do Platão. Nós somos projetadas na caverna, que é nossa identificação com o mundo exterior, a metanoia e a nigrido, que é a questão do interior da caverna, o marionetismo, os mecanismos, a dimensão mais da psicoterapia, por exemplo, o segundo nascimento e albedo é a saída da caverna, a chegada em cima da montanha é a descida, o regresso até a caverna e a rúbedo, a alquímica, por exemplo. Então, tem uma invariância antropológica mesmo com todas essas questões. Então, afinal, é uma questão que fonda nossa vida, nossos sonhos, nosso caminho interior, tanto quanto à ontologia e à epistemologia da transdisciplinaridade. Então, o mundo imaginário, para mim, é um ponto fundamental, tanto, como eu falei, no entendimento dos sonhos, por exemplo, mas quanto à questão da transdisciplinaridade. Não vejo como a transdisciplinaridade pode se construir sem essa questão, sem essa integração. Porque se você não integra isso, você não integra a subjetividade, você não pode integrar os níveis de realidade, porque você fica fixado sobre o plano da realidade material. Então, esse mundo imaginário responde, de facto, a esse intermundo da alma, da psique, a ser criado entre a consciência física e o inconsciente espiritual. Porque, para mim, o inconsciente ele é cognitivo, ele é espiritual. Ele tem as informações que nós buscamos no sentido do autoconhecimento. Então, essas informações precisam do receptor de ressonâncias. Nossa transformação psíquica, nossa transformação consciente,
vai permitir isso ou não, depende se nós podemos entrar em harmonia, em sincronicidade, em ressonância com esses outros planos ou não. Então, esse mundo imaginal, ele tem um poder luminoso mesmo nos sonhos, em particular no hábito, porque você percebe, quando você começa a entrar nessas dimensões, que o inconsciente ele carrega a inteligência agente, o que se chama do Espírito Santo. E ele carrega, ao mesmo tempo, no plano da consciência, o que pode se chamar de imaginação vera, a imaginação ativa, portadora de verdade, associada aos processos criativos do pensamento consciente. A seleção entre a fantasia e a imaginação vera na consciência é que tem um pensamento certo e muitos pensamentos errados. Mas temos essa capacidade de link com essa imaginação vera, porque cada vez que nós pensamos, nós imaginamos, em verdade, mesmo na vida existencial. Para fazer um movimento, eu preciso imaginar o movimento, antecipar o movimento e imaginando ela. Se não tem essa imaginação que antecipa, não tem movimento. Então, tem uma articulação mesmo entre fenomenologia e ontologia que deve, então, ser entendida como o próprio lugar do espelho, o elo epifânico entre o ser e o psiquismo que o reflete graças a seu poder criativo. Quando nos imaginamos, falei agora mesmo, utilizamos imagens dos objetos externos, restituídos em suas funções cognitivas e simbólicas. São imagens que nós usamos, não os objetos em si. Então, essas imagens são subjetivas. Então, essas restituições cognitivas, simbólicas, são selecionadas do jeito implícito, inconsciente, dentro de nós. E isso vai permitir de construir uma relação de afinidade, de transformação ao mesmo tempo, que vai manifestar o grau de ser onde nós estamos nesse momento. Então, esse grau atesta uma relação de maior ou menor conformidade com nossa própria essência. O link entre consciente e inconsciente, ele é mais ou menos, ele vai criar mais ou menos uma ressonância, uma dissonância. Então, a questão mesmo da imaginação, como eu falei, para mim, é uma questão fundamental, mas infelizmente ela continua sendo aparente pobre, porque é esquecido de nossa existência e das práticas interiores, ainda que sem esta imaginação verdadeira seja impossível a articulação entre a existência e a essência, a materialidade e a espiritualidade, ou mesmo impossível a construção de uma epistemologia transdisciplinar coerente para mim. Bom, vou parar aqui. Obrigado da presença do ouvido. E a Victoria falou que podemos consacrar um pequeno momento no compartilhamento, nas perguntas, não sei. Sim, Patrick, nós temos já uma pergunta, já duas perguntas. A primeira pergunta, primeiro te agradecer muito, foi super interessante, eu acho que todo mundo aqui ainda está meditando. Por favor, se vocês tiverem uma pergunta, formulem no chat e a gente vai lendo as perguntas à medida que o Dr. Patrick puder responder em função do tempo dele também. Então, a primeira pergunta é da Maria de Mello. Na prática interior e nos sonhos, além de onde e quando, também é importante como. É isso, Maria? Você quer falar? Por favor, Maria, põe o seu som. A pergunta é como eu escrevi lá, na prática interior e nos sonhos, além do onde, que você mencionou como muito importante, o quando também tem uma importância, tem uma função, e se
se tem, ou quando, se ainda também tem uma função, como se dá isso? Como que ela acontece? Ou só o onde é suficiente? O onde e o quando, a espaciotemporalidade é sempre interligada. Para mim, a temporalidade é um vir a ser. Então, onde eu estou é associado com a temporalidade. Não sei se eu sou claro, se você entende bem isso. Porque quando você veja o processo onírico, por exemplo, em ligação com o lugar onde você está, esse inconsciente ontológico, ele vai se manifestar de um certo jeito, que nós podemos entender. Então, esse onde é muito preciso, porque nunca você vai ter um sonho de Rúbido na Nígrido, por exemplo, a questão do onde. Mas isso tem a ver com a temporalidade também, porque é um processo temporalizado, no sentido do tempo que é um vir a ser. Então, mas a temporalidade é complicada. Eu vi isso com esses indicadores, com meus próprios sonhos. Né? Eu vi que tem, dentro dos sonhos, todos os tempos, tem o Aion, o Cronos, o Kairos, e dentro de temporalidades e ligação com níveis de realidade, o tempo não é o mesmo. Por exemplo, eu tive sonhos de ressurreição, de renascimentos. Por exemplo, o sonho fala que isso acontece 3 dias antes. E quando eu vejo com meus relatos de sonhos, eu vi que esses 3 dias estavam, por exemplo, 3 meses. Então, lá, um dia igual a um mês. E com outros sonhos, eu vi que um dia igual a um ano. Então, um dia não tem a mesma densidade, a mesma temporalidade terrestre em ligação com o nível de realidade. Porque o que é um dia, qual que seja o plano, é um círculo, somos num processo espiral e circular. Então, o dia da Terra é um dia um círculo sobre ele mesmo. O dia da Lua, que é o mês, é o ciclo da Lua. O dia do Sol é o ciclo do Sol. E tudo isso, claro, com essa dimensão terrestre. E o ciclo da alma, por exemplo, eu tenho quase certeza que meus sonhos, isso é muito relativo, mas eu tenho quase certeza que o tempo da alma espiritual é o tempo do grande ano platônico, de 25 mil anos, que é o ciclo da polar. Eu tinha algumas indicações sobre isso nos sonhos também. Patrick, eu teria uma pergunta e também para o grupo. Eu acho que você trouxe uma tessitura entre ontologia e fenomenologia para a transdisciplinaridade, que é muito importante, né? Trazendo toda essa dimensão ontológica para a experiência fenomenológica. Como é que você concebe isso? Seria uma jornada iniciática, essa tessitura entre ontologia e fenomenologia? Seria através de uma jornada que a gente viveria em vários planos, uma jornada que eu teria uma experiência fenomenológica, uma experiência luminosa também, através do contato com o mundo imaginal. Eu vi que você usou várias vezes a palavra jornada. É importante para você a unificação, esse entremundo? A jornada, ele é inerente no processo da vida ou da transdisciplinaridade. Porque se tem diferentes níveis de realidade, somos chamados a essa travessia. O que é a traversa, na definição da transdisciplinaridade? O trans é intra, a traversa e além. Então, o que é intra? Níveis de realidade. O que é o processo de passagem entre níveis de realidade. Por exemplo, não sou específico do terceiro incluído, por exemplo, que em ligação com os planos, o processo não é o mesmo. Uhum. O que atravessa os níveis de realidade é a jornada. Eu chamei isso, do plano de doutorado de antropoformação. Agora eu estou mais falando de ontogênese,
o processo ontogenético. Então, essa jornada é ir... A jornada, elle est... vou falar de outras tradições, desculpe, mas vou tentar definir isso. Quando Moisés tem a revelação do nome de Deus no Monte Sinai, é Heye Asher Heye. Bom, essa é muito complicada a traduzir, mas tem a questão do lugar e da temporalidade. Porque Heye significa eu sou, a tradução literal é eu sou quem eu sou. Mas, em realidade, na construção hebraica, você pode traduzir isso como eu sou quem eu fui, ou eu sou quem eu vou ser, ou eu sou quem eu fui, eu vou ser, eu seria, porque, de facto, é um ser que atravessa a temporalidade, em cima da montanha. E, bom, tem muitos elementos, mas não vou falar de Kabbalah, não sei quem nessa questão. Mas, então, a jornada, ela é, em realidade, essa vir a ser, e nós somos o tempo todo isso. A questão é que nós não sabemos. É a busca do grau muito para você também, não? A questão é que nós não sabemos quem nós somos. E para saber quem nós somos, precisamos descobrir, porque é uma revelação, uma descoberta, cada nível de identidade associado a cada nível de realidade. Porque a ontologia integral, para mim, é a soma dessas diferentes identidades. Então, temos uma identidade biológica, que é totalmente singular, cada um é diferente do outro. Temos uma identidade psíquica ou egoica, sobre um outro nível de realidade. Somos todos diferentes um do outro. Temos uma identidade angélica ou espiritual, que se descobre no link com o inconsciente, e isso são revelações. Você recebe nomes angélicos, por exemplo, nos sonhos, que vão especificar essa identidade angélica, como você recebe um nome existencial, uma identidade existencial com o seu próprio corpo. E tem o nome divino, que também é uma revelação, na Rúbedo, no nível zero, N0, que é a questão da transcendência pura, do link com a transcendência. Então, o ser, em realidade, é a soma de tudo isso. Ele não é só um ser transcendente. A complexidade e a ontologia integral, ela adiciona essas diferentes identidades que precisam, pouco a pouco, se revelar na jornada. A doença seria uma jornada, Patrick? A patologia? Você ter uma doença, atravessar uma doença, poderia ser lido como atravessar uma jornada? Não só a doença, a vida é a jornada em si. Porque a vida, somos vivos porque temos uma presença divina dentro de nós, reconhecida ou não, mas a vida é a jornada. Então, a vida é a jornada porque a vida, o que é a vida? No plano da teologia, o que é a vida? A vida ela vem do céu, ela vem do mundo divino. E não é só uma visão religiosa, por exemplo, é também uma visão quase científica. Quando você olha de onde vem a vida, ela vem das estrelas, do sol, etc. Ela não vem da Terra. A Terra é o receptáculo de tudo isso. Então, a vida é uma coisa, mas a questão do divino é que ele precisa saber quem ele é. É a questão que se encontra do Parménides do Platão, que se encontra na existência negativa da Kabbalah, que se encontra na metafísica, entre aspas, porque essa palavra não existe, mas na tradição chinesa. Tem, por exemplo, na tradição chinesa, o nada se chama Wuming. E Wuming significa Wu é não, a negação, e Ming é o nome. Então, o ponto mais em cima de tudo é um não-nome. Mas esse não-nome precisa estar nomeado. Ming. Como na Kabbalah, a Ain, que significa nada, o anagrama de
Ain e Ani, que significa eu. Então, dentro do nada, tem o ser. Mas esse ser, ele precisa saber quem ele é. E toda a jornada de encarnação e de volta na direção da origem, é essa busca mesmo. Patrick, você podia falar um pouquinho, para quem não está acostumado com essa nomenclatura, o que é Nigredo, Albedo e Rubedo, só para a pessoa se colocar, porque às vezes pode ser que elas não entendam, um pouquinho só, porque você fala, a pessoa às vezes não sabe o que você está falando. Bom, é uma apelação que eu uso na sequência do Jung, porque eu estou trabalhando com algumas pessoas associadas com a psicologia, em particular com a psicologia junguiana, e Jung escreveu um livro, Psicologia e Alquimia, etc. Mas, além disso, Jung estava associado com o Círculo de Eranos, Henri Corbin, por exemplo, estava a partir disso, e Gilbert Durand, que foi no primeiro Congresso Mundial de Conscientiosidade, uma pessoa maravilhosa. Mas, bom, é certo eixo de entendimento. Mas ele usou isso porque ele precisava colocar palavras sobre o processo da psicologia das profundezas, porque a experiência que ele tive com a antropologia não estava muito clara, e ele tive a vontade de formalizar tudo isso. E a alquimia, que é o do Renascimento, a alquimia ocidental, que tem alquimia em todos os países, mas a alquimia ocidental que ele usou, que tem a ver com essas palavras, Nigredo, Albedo, Rubedo, ela tem a ver, em primeiro lugar, de novo, com a experiência interior. Se os alquimistas falam assim, é porque tem uma dimensão experiencial. Então, se eu volto sobre a caverna do Platão, por exemplo, somos identificados com a sombra da parede. Essa é a base dos nossos funcionamentos. Nós existamos em ligação com nossas identificações. Quando uma pessoa fala que eu sou uma pessoa legal, eu sou da felicidade absoluta. Quando uma pessoa fala que eu sou uma pessoa muito chata, eu sou um drama absoluto. Porque não existe, eu não existo, o que existe é fora de mim. Para estar muito simples. A segunda fase que aparece na vida é o interior da caverna. E lá, no interior da caverna, você encontra a sombra psicológica, os recalcos. Né? Os sonhos são sonhos de ladrões, de noite, de roubos, de agressões, de medo, etc. E essa fase do Nigredo, em realidade, é uma fase de purificação psíquica, que nos ajuda a nossas desidentificações associadas com o mundo exterior. E, então, a dominante preta, sombra, aparece mesmo, né, nos sonhos e, claro, na vida. É um momento de depressão, de conflito, de medo, de não sei o que é associado com isso. Quando você consegue atingir o segundo nascimento e a fase do albedo, os sonhos são luminosos, são muito simbólicos, ele carrega muita luz, muita felicidade, muita ampliação, tem uma dimensão simbólica enorme, e na vida existencial, o pensamento, como eu falei, é não dual. Então, esse é o albedo. E a questão da rubedo aparece também no sonho, porque o mundo divino, por exemplo, é atingir a Hadama. Hadama, a raiz de Hadama, que dá Adão, significa vermelho. E, de fato, nos sonhos, por exemplo, quando você atinge a rubedo, tem o vermelho que vai aparecer e tem também o dourado, o ouro. São duas indicadores da rubedo. Mas é lá o processo, é o processo mesmo do plano da transformação da consciência é associado com um desapego total. Precisamos aceitar nos perder de um jeito total para atingir essa dimensão mais de universalidade dentro de nós. Porque se a fase do albedo carrega a questão da individuação, por exemplo, no sentido de Jung, a questão da rubedo vai carregar a questão da universalização.
Então, como passar da individualização, da individuação à questão da universalização dentro de si. Mas isso são categorizações, pode-se chamar dos outros jeitos. Eu posso fazer toda uma lista de como se chama isso na vida, não sei, por exemplo, na Kabbalah, ou na tradição chinesa, ou na alquimia. De facto, são as mesmas categorizações na tradição budista, no yoga. Por exemplo, o albedo, você entra no albedo, por exemplo, na abertura da ajna, no yoga, que é a visão de não-dualidade, etc. Mais perguntas, por favor? Vocês podem levantar a mão, escrever no chat, interferir. Alguém gostaria de falar? Ariana, tem uma pergunta da Tereza Cristina no chat. Leia lá. Tá bom. Então, Tereza Cristina. Eu tenho Alain Dubner. Minutinho só, que são... É logo depois da Maria, tá? A pergunta dela, Mariana. Eu tenho aqui, é que o meu chat bloqueou. Podemos voluntariamente ressignificar o imaginal? Isso poderia nos proporcionar algum tipo de healing? Essa é do Alain Dubner. Você pode repetir, por favor? Pode? Podemos voluntariamente ressignificar o imaginal? Isso poderia nos proporcionar algum tipo de healing? Alain, eu não sei, Alain, você gostaria de formular a sua pergunta você mesmo? Sim, e no qual sentido? Sim, por favor, Alain. Alain? Sim, você. Sim. Hello, Patrick. Olá. A minha sensação é que as coisas vão acontecendo, né? Você tem as coisas acontecendo, as relações entre o espiritual e o existencial, enfim, todas esses tecidos, né, que você colocou. E eu fiquei pensando se a gente tem alguma ação em relação a isso, para que a gente possa alterar isso, né, no sentido da saúde, no sentido de um healing, vamos dizer assim, né? Foi essa a sensação que eu tive ao perguntar isso. Bom, não sei se vou responder do jeito certo, se eu vou bem a esse compartilhamento. Com a experiência que eu tenho, eu posso falar, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muitas vezes respondendo assim, vou falar sim e não. Essa jornada, você sim tem uma possibilidade de melhorar muito a questão da saúde. Foi um pouco a pergunta da Mariana. Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar explicitar porquê. Ao mesmo tempo, não é uma realidade absoluta, porque tem sempre imprevistos, tem sempre coisas inacreditáveis, somos o dono de nada, né? Então, temos, ao mesmo tempo, uma certa possibilidade de transformação, mas, ao mesmo tempo, temos limites. Isso é mais que evidente, somos todos mortais. Por exemplo, nos sonhos, como o meu próprio campo de pesquisa, de autoconhecimento, eu tive a surpresa de ver que, de vez em quando, eu tive sonhos de patologias, de doenças. E que, muitas vezes, a maior parte do tempo, dentro do sonho, eu estou com o diagnóstico de doença e de cura ao mesmo tempo. Isso me perguntou muito, como estou médico, o que eu posso entender com isso. E eu tenho a impressão, mas isso é totalmente subjetivo, que, por exemplo, nas memórias genéticas, na programação genética, temos genes que são reprimidos, por exemplo, de doenças. Eu tenho a impressão que essa busca espiritual, essa jornada interior,
pode sim, talvez, modificar algumas informações nesse sentido. Porque a questão da genética, dessas informações genéticas, é abismática, não sei se se diz assim, mas quando você veja, que não vou falar do plano científico, mas as informações do DNA são a interface entre a física quântica e a física clássica. Então, somos lá na faixa de uma interação entre duas dimensões totalmente diferentes uma da outra. É uma que carrega muito mais a questão da subjetividade e outra mais a questão da objetividade. É o corpo que eu sou e o corpo que eu tenho. Então, eu tenho a impressão que a transformação interior pode modificar, sim, algumas patologias. Em geral, por exemplo, uma pessoa que caminha essa jornada interior vai ter mais possibilidade de energia, de qualidade de vida interior, etc., etc. E, ao mesmo tempo, é claro que se você tem uma perna cortada, não é a jornada interior que vai fazer que ele vai crescer de novo. E, do outro lado, tem elementos totalmente incontroláveis. Por exemplo, não é necessariamente escrito que a vida média de uma pessoa de São Paulo vai diminuir de 3 anos em ligação com a poluição respiratória, etc., etc. Então, tem elementos que são incontroláveis e que fazem que somos o tempo todo entre possibilidades e incertezas. A pergunta da Tereza Cristina vai um pouco no sentido da pergunta do Alan. A Tereza Cristina pergunta assim: quando nos dedicamos a observar e interagir conscientemente com essas imagens sugeridas nos sonhos, ou mesmo em vislumbres repentinos, estamos fortalecendo essa conexão com o nível imaginal? Quer dizer, quando a gente consegue ter uma consciência do inconsciente, né, Patrick? Que a gente tem uma intuição. Olha, eu sonhei isso, e isso me indica que eu estou nesse lugar, nesse momento, eu estou no Nigredo, e eu estou numa fase, então, de desidentificação. Isso pode me ajudar, talvez, na minha jornada, não? Bom, de novo, se eu entendo bem, eu vou falar da mesma coisa, sim e não. Tentar de novo interpretar um sonho é sempre fundamental para mim, porque você amplia o link entre o consciente e o inconsciente, na condição de interpretar o sonho do jeito certo. Porque, infelizmente, a maior parte do tempo, a interpretação do sonho é reducionista. Se o sonho do meu pai, pergunta do psicoterapeuta, então, o que você tem como problema com seu pai? E já isso é o reducionismo total, porque você vai carregar a dimensão do mundo exterior, a identificação com a sombra da parede, e não o pai simbólico interior. Então, depende da interpretação. Do mesmo, sem falar de interpretação, quando eu estou tentando criar esse link, até qual ponto minha consciência, meu processo interior vai ampliar a interação, é possível sim, ou como essa interação pode de facto estar diminuída, enfraquecida com minha própria identificação com o medo, com a minha saúde, com o mundo exterior, com não sei o quê. E isso, para mim, é um ponto essencial. É a mesma coisa, por exemplo, tem pessoas que trabalham na visualização, muitas práticas de meditação, de yoga, de meditação taoísta, não sei, budista, usa visualizações. Bom, a visualização, que é uma questão do mundo imaginário, facilita muito o link. Mas, ao mesmo tempo, tem um momento onde os budistas falam que quando você encontra o Buda, mata o Buda. Então, você veja o tempo todo esse sim e não.
Tem muitas pessoas que trabalham os sonhos acordados, ou sonhos lúcidos. Tem muitas técnicas. Bom, quando você vê a neurofisiologia, por exemplo, um sonho acordado, dirigido, livro, é quase um sonho. Por exemplo, de 9, 10, 11 Hz, e o sonho é 7, 8, 9 Hz. Então, os dois são muito perto um do outro, no plano da neurofisiologia, do ritmo cerebral. Mas, numa visualização, tem sempre o perigo da manipulação da consciência, que não acontece no sonho, porque lá você dorme, no plano da consciência. Então, o sonho, ele é muito mais real e ele revela muito mais o que somos que, por exemplo, um processo de visualização. E os rêves lúcidos, para mim, é um pouco complicado, porque se você, do plano da consciência, quer manipular o inconsciente, você é o dono do inconsciente, você é o dono do divino. Qual é isso? O que é isso? Patrick, em relação ao yoga, as visualizações e essa questão, eu usei isso no caso do Alzheimer, porque no caso das demências, as imagens podem ser extremamente ameaçadoras, né? As pessoas podem ter visões boas, mas podem ter visões como eu estou preso dentro de um túnel, eu estou num cemitério, eu estou um mendigo, eu estou numa prisão. Então, a pessoa tem sonhos acordados, sonhos vívidos, né? Sem parar. É uma coisa que acontece no estado da demência, nos cuidados paliativos. Talvez aqui pessoas tenham essa experiência nos cuidados paliativos, no acompanhamento de fim de vida. E quando a gente faz uma visualização, é mais para acalmar, para trazer uma respiração, para trazer a pessoa, viajar com ela, vamos sair desse túnel, como é que está nesse túnel? Vamos pegar um caminho, vamos sair desse túnel, vamos chegar no quarto, e trazer a pessoa, pouco a pouco, para uma realidade mais segura, mais tranquila, né? Então, ela pode ter uma função maêutica, né? Não terapêutica, mas não, essa é uma função terapêutica, não maêutica. Terapêutica, não maêutica. Terapêutica, não. Terapêutica. A imaginação, a visualização pode ser usada em qualquer plano. Terapêutica, Ela atravessa tudo. Mas lá você vê que o que você descreve é uma visão terapêutica. Terapêutica. Ela não é maêutica, ela não é usar a imaginação para ter revelações interiores, da sua própria realidade interior. Mas aí, talvez se conectar com algo mais luminoso, mais feliz, mais tranquilo, né? Eu tive essa experiência de acompanhar e de ver a pessoa respirar, se acalmar, relaxar e se entregar à situação com mais, sabe, serenidade. Então, tem aí uma interface entre terapia Sim, mas e... Sim e não, de novo. Sim e não. Não, Sim. porque as pessoas que meditam falam que meditamos, mas isso é a preparação da meditação, porque na meditação verdadeira somos meditados. Exato. É importante bem entender isso. Exato. Recebemos, Kabbalah, Kov Bet Lamed Kobel, significa receber. Todos os conhecimentos recebidos, que seja o budismo, os santos, Moisés, são recebidos, e não uma brincadeira. Não, claro. Então, somos feitos ao mesmo tempo que fazemos. É importante de fazer a diferença entre o que você pode fazer e o que você recebe. Então, no fazer, tudo bem. Mas isso é a parte existencial do ser humano, que pode ou não ampliar o link com uma outra dimensão. É claro que nosso fazer tem consequências negativas ou positivas.
Mas, ao mesmo tempo, é uma revelação que acontece no plano inconsciente. O ser, ele é carregado no plano inconsciente, ele se revela dentro de nós. É ele que dirige. E quando você tem uma experiência interior dos sonhos, por exemplo, qual que seja o caminho que você faz, do conhecimento, de entendimentos, o sonho, o inconsciente, ele vai sempre surpreender. Ele vai sempre se colocar num lugar inesperado. É verdade, Patrícia, é verdade. A gente tem muito essa experiência quando a gente acompanha situações de demência, porque justamente a cada vez, cada dia, é uma novidade, né? A gente não sabe como vai estar a pessoa e aonde ela vai estar. Porque ela se situa, né? Se localiza em lugares diferentes, numa viagem, num hospital, etc. Eu não quero monopolizar a palavra, eu só trouxe para cuidados paliativos, se tem outras pessoas que gostariam de interferir nessa temática. A questão da jornada, mais alguma coisa que vocês gostariam de levantar? Quero levantar uma coisa, então. Falo de Porto Alegre. Uma coisa que, para mim, tem feito sentido, tem a ver um pouco com os cuidados paliativos, mas não é nessa direção. É na direção da segunda metade da vida. E, para mim, a gente pode ter uma vida existencial que vai até a morte, mas a gente pode iniciar uma nova vida depois de 50 e poucos anos. Uma segunda, outra vida. Ou melhor, uma segunda, outra existência seria melhor, né? E essa, para mim, tem sido um olhar sobre uma jornada. E essa jornada é fazer aquilo que pouco fizemos na primeira metade, que é o autoconhecimento. A gente conheceu o mundo exterior, muito pouco do mundo interior. E esse autoconhecimento, essa busca desse mundo interior, passa sobre esse albedo que o Mundos Imaginários, que é outro nome, mundo da alma, mundo dos sonhos, subconsciente, tudo mesmo. Tem a mesma... tem sintonia, vou falar assim. Então, para mim, quando se fala em jornada, essa jornada de autoconhecimento. Né? O Groff vai falar em psiconauta, que é um outro nome para isso. Essa busca desse mundo interior, que é integrado com o mundo exterior, permite uma transcendência. Permite essa jornada rumo a um caminho espiritual, rumo, como o Patrick gosta de falar, ao início. É uma jornada iniciática, de iniciação. Eu só estou mais, não perguntando, mas colocando como é que eu estou vendo essas questões do imaginal, do mundo. E para mim, que já estou com quase 70 anos, isso está sendo cada vez mais fundamental. E trabalhar com pessoas assim está sendo importante. Isso dá sentido à vida. Dá sentido à existência. É só uma colocação. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Tem uma questão, Mariana, mas tem uma questão. Uma questão. Aqui... Pois não. Não, está aqui no chat. Você leu? Tá, já estou indo para o chat. É do Zé Luiz. No caso dos paliativos, as substâncias psicodélicas vêm sendo usadas terapeuticamente para alterar os estados de consciência. Como você vê essa jornada?
os produtos psicoativos, é isso? Psicodélicos, substâncias psicodélicas. Alan, você pode precisar, especificar? Sim, LSD, outras substâncias que estão levando a alterações de consciência, está sendo muito estudado, principalmente lá fora. Eu só queria saber como é que o Patrick vê essa jornada. Não vejo muito bem, porque não tenho essa prática. Então, como eu sou muito experiencial, eu posso falar do que eu estou conhecendo, o resto não tanto. O que eu vi, que não tem, talvez estou uma resposta muito limitada, muito fraca, muito reducionista, não sei. Mas o que eu vi com pessoas que tinham esse tipo de usos, de vez em quando uma pessoa, esses produtos, o pouco que eu posso entender, ele favorece, para usar uma metáfora, o solve, né? Um link com o pneuma, o mundo espiritual, possivelmente. Bom, o pouco que eu vi é que quando uma pessoa tem uma certa densidade, uma certa construção interior, um ego bem construído, esses produtos parecem ajudar, possivelmente, porque eles vão abrir perspectivas e experiências que a pessoa, talvez, seria com uma certa dificuldade de obter. Então, quando uma pessoa tem uma certa construção psíquica, um certo equilíbrio, uma certa estabilidade, por que não? Não sei, não tenho essa experiência, mas estou aberto. E, ao mesmo tempo, eu vi muitas vezes o perigo disso, porque quando as pessoas já não solvem, sobre uma certa eterização do funcionamento psíquico, esses produtos ampliam o desequilíbrio. E tem pessoas que vão ter problemas psiquiátricos. E eu encontrei isso na vida profissional algumas vezes. Então, são pessoas que vão ter transtornos mentais, transtornos psíquicos. E, além disso, quando tem visões, é como para um sonho, né? O mundo espiritual, o anjo, toda a tradição autêntica fala disso, o anjo, ele não é com asas lá maravilhosas, etc. O anjo é, ao mesmo tempo, o demônio. Luz e trevas são carregadas na dimensão angélica. É por isso que precisamos transformar as trevas, porque somos responsáveis do anjo aqui, como ele é responsável do nosso mundo espiritual. A visão sufi, por exemplo, isso. O anjo Gabriel tem uma asa preta e uma asa branca. Então, quando entramos em contato com dimensões mais sutis e espirituais, se essas revelações são oferecidas de um jeito natural, somos chamados, então não tem perigo. Quando tem produtos artificiais para atingir esses lugares, a questão é a pessoa é pronta do plano psíquico para receber essas informações e pode ser perigoso. Não é porque você encontra um anjo que você é angélico. Depende do trabalho interior, depende da jornada interior. Então não é tão simples para mim. Mas, ao mesmo tempo, não sou contra. Eu tenho mais uma pergunta, Patrick, antes da gente terminar. Tem mais uma pergunta aqui da Unipaz, do Zé Luiz. A questão da visualização do yoga e do budismo estão num contexto mais amplo e não necessariamente numa lógica de manipulação. O que você acha? O budismo, contexto mais amplo e não uma lógica. Sim, eu concordo, é claro. Toda a questão, eu concordo 100%. Toda a questão é que não é yoga ou budismo, desculpa, são pessoas. Não é o que estou falando com isso. É como, sou cristão, sou judeu, tudo bem, mas tem judeus maravilhosos, cristãos maravilhosos, e tem pessoas feias. Então, a questão não é o yoga, não é o budismo, é quem carrega tudo isso.
qual é a responsabilidade do guru, do mestre, do animador, não sei, em ligação com isso. Porque o problema é que, quando uma tradição é autêntica, o processo é o processo de ajuda e de liberação. As pessoas que ajudam são muito... eles trabalham o tempo todo sobre o desapego. Mas tem muitos grupos que não são tão bem formados e que trabalham sobre o apego, a identificação. Então, a questão não é tanto práticas de visualização no yoga, no budismo, no taoísmo, etc. A questão é quem faz isso e qual é a orientação disso. Isso é por quê? Para manter a sua saúde física ou psíquica, é isso. Ou é para a jornada interior, para se abrir e receber o mundo espiritual. Tudo isso depende das orientações. Pessoal, acho que já está na hora da gente concluir, né? Foi um momento de muita reflexão, foi muito profundo tudo que foi trocado aqui entre nós e como a fala do Patrick, a interação foi gravada, nós vamos poder rever, repensar e aprofundar um pouco tudo isso, porque é necessário também um certo tempo de assimilação para novas ideias. E eu gostaria de deixar a palavra final, então, ao Patrick. Patrick, como é que você gostaria de concluir essa questão da jornada para a transdisciplinaridade para todos nós? Haveria algum ponto que você gostaria de ressaltar em tudo que foi dito nesse tempo? Bom, minha conclusão seria mais o silêncio. Mas como você me pergunta, eu acho que, bom, tem pessoas que são parte desse processo associado com a transdisciplinaridade, algumas. Para eles, o que eu posso não concluir, mas encorajar, se diz assim, dinamizar e ampliar a reflexão transdisciplinar sobre essa questão do mundo imaginário, do inconsciente, porque se não tem isso, não tem níveis de realidade. Níveis de realidade muito reduzidos, de facto. Bom, para as pessoas que não fazem parte da transdisciplinaridade, eu desejo uma boa jornada, muitas iluminações, e um caminho de revelação e de realização que cada um pode esperar, é claro. Então, é só isso. Muito obrigada, Patrick. Gratidão de nós todos aqui por essa brilhante exposição, e nós vamos meditar e fechar com um silêncio admirativo, e até a próxima. Por favor, não. Por favor, não. Silêncio admirativo. Sim, silêncio admirativo. Que jornada, né, Patrick? Que jornada, que caminhada, Patrick. A gente tem que reconhecer as jornadas também admiráveis, né? Elas estão aí para nos inspirar, né? Sim, mas se você entendeu bem minha proposta... Pois não, Patrick. Tudo é um jogo de espelho. Então, se você percebe isso admirativo, você não fala de mim, mas de você. Né? Ah, tá bom. Tá bom. Então, eu vou ficar com vergonha aqui. Então, pessoal, muita gratidão pela presença de todos. Nós vamos ter uma próxima palestra com o professor Binhardi sobre essa temática da saúde transdisciplinar. Depois nós vamos ter uma outra palestra com o professor Juarez Gurdjieff, e no final eu vou tentar fechar um pouco tudo que foi dito, ouvido, recebido, em termos de energia, e talvez fazer um pouco uma apresentação da questão das qualidades energéticas que nos movem,
para concluir esse grande debate que nós estamos tendo sobre saúde transdisciplinar. Então, até o mês que vem, e acompanhe-nos, que nós estamos muito felizes de acolher vocês aqui conosco. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.